Então a gente vai ter essa primeira aula. Eu já queria deixar avisado para vocês que nós vamos ter uma segunda aula no dia 28 de janeiro, tá bom? Quem vai dar essa aula vai ser o Jonathan, para o pessoal da UPA, da UPA lá, que teve o curso com ele de POCOS, né? Lá em Carapicuíba, já o conheceu, e ele vai dar uma aula sobre intubação, sequência rápida de intubação. Vai ser bem legal. Então, quem puder, já coloca na agenda aí. Também vai ser de quarta, também vai ser online, por volta desse horário, também às 8 horas. Beleza? Thales, a hora que você quiser começar, então, pode mandar. Então, comecemos. Meu nome é Thales, eu sou médico emergencista. Eu resolvi começar falando, como iniciar o ano agora no Gazem, né, falando sobre atendimento de ficha verde. Então, é um problema que eu vejo, que muitas pessoas não estudam aquilo que a gente vê dia a dia, né? Não sei, uma grande parte vai lembrar daquilo que estudou de infecção de via aérea superior, de JECA, lá da pediatria, estudou no internato, que não são coisas que normalmente vão cair tanto para a prova de residência, como não são coisas que as pessoas gostam de ficar discutindo, vendendo curso, nada sobre isso, né? Não, não chamam muita atenção, então resolvi retornar um pouquinho nesses temas. Então, acho que a primeira coisa é como que eu organizo, como que eu penso a consulta no pronto-socorro, sendo um médico emergencista. Acho que o principal é entender o porquê que o paciente nos procurou. Então, o paciente procura o pronto-socorro, a UPA, né, na unidade por algum motivo, né? Basicamente vejo os pacientes em três motivos. Ou o paciente nos buscou por um alívio sintomático, ele teve alguma piora de um sintoma, seja dor, seja enjoo, seja diarreia, e acha que conseguiríamos ajudá-lo, e aí por isso ele procurou o pronto-socorro. Ou ele procura o pronto-socorro buscando diagnóstico e segurança. Então, normalmente, esses pacientes estão ansiosos e com medo dos seus sintomas, não sabe o que pode ser, seja porque está durando muito tempo e acha estranho a duração, seja porque nunca sentiu aquilo, seja porque foi lá e pesquisou no Google e agora viu que pode ter um câncer. E esse tipo de paciente normalmente está muito relacionado a algum evento traumático na família recentemente. Não acho que não é o grosso dos pacientes, mas existe um bom número que procura a gente por diagnóstico e segurança. E tem uma outra parte, é o paciente que nos procura por afastamento do trabalho ou atestado médico. Então, tendo uma necessidade real ou percebida de repouso. Então, ao entender o porquê que o paciente nos procurou, a gente pode começar, então, a direcionar a consulta, o nosso tempo, o nosso esforço, exatamente para resolver o problema do paciente, ou o motivo que o trouxe até a nós. Quando isso, às vezes, a gente vai conseguir pegar na anamnese, outras vezes a gente não vai conseguir. E aí eu recomendo que vocês perguntem diretamente ao paciente qual foi o motivo, por que que ele procurou o pronto-socorro naquele dia. Eu costumo perguntar, mas senhor fulano, hoje o senhor nos veio porque a dor é insuportável, ou o senhor não sabia que era tal coisa, ou porque não conseguiu trabalhar? E se você perguntar isso de uma maneira sem aparentar um julgamento, o paciente tende mais a ser honesto. Hoje não deu porque hoje não consegui trabalhar. E aí tudo bem. É só porque a gente, ao identificar que é esse o problema, o paciente sabe que está com uma gripe, sabe que está com uma diarreia, sabe que é uma cólica, e só que a gente talvez não perca um tempo, invista um tempo na questão de explicar para o paciente o diagnóstico e sinais de alarme e tudo mais. Jéssica, acho que o seu microfone está aberto. E
E aí, se o paciente nos procurou por afastamento do trabalho, talvez não faça muito sentido para ele, naquele momento, ele receber muita explicação e receber medicação na unidade. Então, isso ajuda muito a gente a fazer a gestão de expectativas, tanto do paciente quanto as nossas. Para um paciente que nos procurou por questão do diagnóstico, é sempre muito importante a gente ressaltar a questão que é uma hipótese diagnóstica. Então, a gente não tem certeza. Se você tem uma certeza no pronto-socorro, muito provavelmente você está muito confiante demais. Porque o maior aliado do diagnóstico certo na medicina é o tempo, né? Uma boa parte das afecções, felizmente, são tempo dependentes, são autolimitadas, e o diagnóstico correto vem normalmente com a evolução da doença em si. Sobre o atestado médico, é uma decisão clínica, né? E aí depende de nós, quando a gente faz parte da nossa terapêutica. Quando a gente entende que o paciente precisa de repouso para recobrar, ou que o repouso faz parte do tratamento, ou então quando o paciente está com alguma incapacidade, ou a infecção, a doença, o sintoma, traz alguma incapacidade laboral temporária, ou mesmo infecto-contagiosa. E aí a duração desse atestado deve ser proporcional, né, ao tempo esperado para a recuperação. Eu gostaria de lembrar vocês de que o atestado não é um direito do paciente, tá? Faz parte da conduta de vocês. O que é direito do paciente realmente é a declaração de comparecimento. Então, se ele veio, ele tem direito a uma declaração. Se achar que ele precisa, você pode dar seu atestado. E lembrar, e isso acontece muito na pediatria, não sei se vocês da UPA Bruno Covas acabam tendo também pediatria junto, mas acompanhante não recebe atestado médico, atestado para o paciente. É como você prescrever remédio para o acompanhante, sendo que não é seu paciente. Tá? Então, sobre os temas que a gente vai abordar, hoje eu acabei selecionando IVAS, jeca, lombalgia, cefaleia e litíase. Bem sucinto, todos os temas vamos abordar, só o que vai realmente, vocês vão precisar fazer e se tentar dentro do PS, no atendimento inicial. E esses temas não só porque são um pouco mais relegados, mas também, principalmente, porque são o beabá, o grosso, o dia a dia nos atendimentos. Então, alguém está com dificuldade de me ouvir? Acho que o Rossano acabou de comentar que está sem áudio. Aqui tá normal. Aqui, para mim, é tudo normal. Tudo Ó, o pessoal normal. tá falando que tá normal. Pode seguir. Acho que deve ser um problema aí no seu dispositivo, Rossano. Bom, vou continuar então, gente, tá? Obrigado. E aí eu selecionei baseado na epidemiologia que eu tinha no Hospital Modelo, quando era coordenadora lá. Então, no segundo semestre de 2025, em torno de 20% dos atendimentos eu colocava como IVAs, não de atendimentos meus, de atendimentos da unidade inteira. 20% dos atendimentos eram de IVAs, 10% era de jeca, lombalgia em torno de 10 a 5%, cefaleia em torno de 5%, e litíase urinária em torno de 5%. Ao somar tudo, a gente chega a quase 50% dos atendimentos. E são termos que normalmente são um pouco mais relegados, a gente não relembra. Então, vou começar com infecção de via aérea superior, vai ser uma infecção, e via aérea superior eu vou aqui determinar com cima do epiglótico, acima. E aí, dentro de infecção de via aérea superior, eu coloco junto otalgia, questão de otite, porque é uma complicação, está conectado, embora não seja via aérea per se, os patógenos são os mesmos, e aí o racional é o mesmo. Então, infecção de via aérea superior, essa infecção na via aérea superior, a grande maioria das infecções são de etiologia viral, e qualquer um de 200 vírus disponíveis. Para influenza, Covid, vírus respiratório, etc, etc, etc.
A gente não tem testes específicos e factíveis para todos eles, e não precisaríamos também, porque não mudaria a nossa conduta. Então, para fins de pesquisa, ou para fins de pesquisa se faz, às vezes, painel viral dentro da pediatria, para as crianças que ficam mais doentes e tudo mais, mas para o atendimento do adulto, para atendimento do adulto, aquele do ficha verde, que não vai ser internado, a gente não precisa saber qual que é o bicho que deixou o paciente doente. A sintomatologia vai ser um paciente queixando normalmente de rinorreia ou de nofagia, mialgia, pode ter febre. Se tiver febre, a gente vai pensar um pouco, se tiver febre ou febre mais alta, a gente vai pensar um pouco mais em influenza. Se não tiver febre, você pode chamar apenas também de rinofaringite, nasofaringite. Mas, tendo febre, ele pode entrar como uma síndrome gripal. E aí, então, vai ser rinorreia, pode ter otalgia, pode... Acho que meu microfone parou. Então, rinorreia, otalgia, mialgia, cefaleia, artralgia. Então, qualquer infecção viral pode causar artralgia, não é apenas a dengue. Eu vejo muitos colegas que o paciente reclama de artralgia, pensando em dengue, pensando em S1, e o paciente tem diarreia, que dengue não causa, tem rinorreia, que dengue também não causa. Em um momento de maior epidemiologia, no surto da dengue, às vezes o paciente pode ter as duas infecções, nada impede, mas a gente não precisa pensar em dengue só porque o paciente tem artralgia, tá? Qualquer vírus pode causar. Então, mialgia, artralgia, cefaleia, rinorreia, otalgia pode ter só por causa da infecção, não necessariamente vai precisar ter uma otite junto. Infecções, diarreia, náuseas, vômito, tudo isso uma infecção de via aérea superior pode dar. Então, basicamente, a gente vai ter o sintoma que coloca a questão na via aérea, que é a rinorreia, e outros sintomas constitucionais. A tosse, ela inicialmente é seca, e ela pode ficar depois produtiva, Às vezes o paciente queixa de tosse produtiva, mas ele normalmente vai falar que é uma tosse que é muito pior à noite, quando ele deita, e ela é mais produtiva no início da manhã e durante a noite. Por quê? Porque normalmente é aquela tosse de gotejamento nasal. O paciente tosse com catarro algumas vezes, porque o catarro está escorrendo no nariz. Nesse paciente, o que a gente precisa entender? Por que ele veio, né? Se ele veio para diagnóstico, se veio por sintomático, se veio porque não conseguiu trabalhar. E aí trabalhar nessa questão. O que a gente tem que examinar nesse paciente? Paciente com infecção de via aérea superior, a gente precisa examinar a garganta, fazer uma horoscopia, e a horoscopia, muitas vezes vai se queixar de dor de garganta, né? Mas a horoscopia não é para a gente fazer um diagnóstico se é uma infecção bacteriana ou não, tá? Eu sei que vocês provavelmente aprenderam que se o paciente, se a amígdala tivesse de um jeito assim, ou assado, se tivesse peteca, se tivesse placas de pus, a infecção seria bacteriana, mas não tem correlação. Tá? Nenhuma alteração no exame físico vai falar que a infecção é bacteriana para a gente. A gente faz a horoscopia, basicamente para ver se não tem complicação ali. Então, o paciente que veio com queixa de IVA, a gente vai procurar complicações. Então, horoscopia para ver se não tem abscesso, e a gente vai suspeitar mais nos pacientes que tiverem trismo, nos pacientes que tiverem hipersalivação, nos pacientes que não tiverem uma queixa mais exuberante de odinofagia, ou realmente que ele está tendo disfagia, não só odinofagia, mas tendo disfagia, e a gente vai procurar ali o abscesso, a úvula torta, ou às vezes dá para ver mesmo o abscesso, tanto amidaliano, às vezes até quando mais reto faringe é possível ver também esses casos. Então, a horoscopia é para ver abscesso. E a gente vai fazer a ausculta pulmonar do paciente
procurando alterações. Caso a gente tiver alteração na ausculta e um paciente mais idoso, mais frustrado, aí talvez faça sentido fazer já um rastreio com raio-x de tórax. Não existe grande regra para excluir ou para pensar quando fazer um raio-x de tórax. Então, os sintomas de via aérea inferior normalmente são tosse, e vai ter também tosse, que pode ser produtiva, mas basicamente a pneumonia a gente vai afastar por sinais vitais. Se o paciente não tem taquipneia, não tem esforço, não tem dispneia, é mais improvável que ele tenha uma pneumonia. Teoricamente, você não está errado de pedir raio-x para todo mundo, mas também não precisa. Então, se o paciente estiver clinicamente bem, você não desconfia de pneumonia, não precisa pedir o raio-x. Se tiver alguma alteração do sinal vital, aumenta a probabilidade dele ter uma pneumonia. Então, eu recomendaria que você pedisse para esses pacientes. E quando você desconfiar pela clínica ou pelo exame físico, tá? É muito importante a gente perceber, também, ao pegar a história, ver se o paciente tem dispneia, e entender se é dispneia ou astenia, que é uma queixa muito comum, para ver se a gente classifica esse paciente como uma síndrome respiratória aguda grave. Mas se o paciente teve uma síndrome gripal e ele tem uma saturação menor ou igual a 94, e aí isso é um limiar um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Normalmente a gente pensa, pô, abaixo de 90 eu vou entrar com oxigênio para o paciente, 93 era o que entrava no COVID, mas síndrome respiratória aguda grave vai ter menor ou igual a 94. Então, se o paciente estiver saturando 94%, ele vai entrar com síndrome respiratória aguda grave, e é um paciente que a gente vai precisar internar. Se não é o caso, o paciente não tem insuficiência respiratória, não está taquipneico, não usa musculatura acessória, que é algo que a gente precisa olhar realmente bem. Quem trabalha na APVida acaba que não tem os sinais vitais vindos da classificação de enfermagem, mas os outros que trabalham no SUS, na UPA Bruno Covas, mesmo a galera de São José dos Campos, vai ter a triagem, vai vir a frequência respiratória da enfermagem. Vocês sabem que aquela frequência respiratória não é bem contada, né? Raramente param na triagem para contar 1 minuto de frequência respiratória do paciente com o paciente quieto. E é algo que a gente precisa fazer no consultório para saber se esse paciente está grave ou não está grave. Então, se bateu síndrome respiratória aguda grave, insuficiência respiratória, saturação 94, ou alguma piora de comorbidade do paciente, interno. Caso não, a gente tem que entender se ele pode ter uma influenza ou pode ter um COVID. Se o paciente tiver uma síndrome gripal, então você teve febre, e a gente pode, então, prescrever para ele oseltamivir, se ele procurou o atendimento nos primeiros 2 dias. Pode ser usado até 5 dias, mas ele é mais evidente que funciona nas primeiras 48 horas. E aí, que paciente vai ter indicação de usar o oseltamivir, o Tamiflu para casa? Basicamente, qualquer paciente que tiver qualquer comorbidade. Fala, cardiopatas, mas hipertensão entra. Pacientes com problemas endócrinos, e entra diabetes. Pacientes com problemas pulmonares, e entra asma e DPOC. Além dos imunossupressos, idosos, gestantes. Então, se o paciente, basicamente, tem qualquer comorbidade, ele vai acabar tendo indicação de receber oseltamivir. Vai ser, via de regra, para 70, 75 quilos com função renal normal, 75 miligramas de 12 em 12 horas por 5 dias. O oseltamivir não precisa do teste positivo para influenza, tá? Quando ele foi estudado, foi um remédio que foi validado para pacientes com síndrome gripal. E aí, o que ele faz é reduzir o tempo de duração da doença em 1 dia, 6 horas a 1 dia. Pensando-se nisso e que ele funciona reduzindo a duração, pensa-se que talvez ele diminua
a evolução para a síndrome respiratória aguda grave. E aí, por isso, ele está indicado para os grupos de riscos. Então, crianças, idosos, gestantes, imunossupressos e qualquer comorbidade. Já o Paxlovid, que é o remédio específico para o COVID, ele precisa realmente do teste positivo para o SARS-CoV-2. Então, se estiver atendendo um imunossuprimido, com qualquer idade acima de 18, ou idosos acima de 65 anos, que não tiver indicação de ficar internado, ou seja, não é uma síndrome respiratória aguda grave, pode ser iniciado até o 5º dia. E aí eu recomendo que vocês prescrevam, principalmente para os imunossupressos, para os idosos. Transplantados renais são pacientes que se davam muito mal com o COVID. E aí tem essa terapêutica no SUS. Não é fácil de conseguir, mas dá para prescrever para casa e diminuir o risco do paciente desenvolver doença grave. Mas aí você realmente precisa do teste. E aí, a questão das orientações que a gente tem que dar para os pacientes, né? Então, o curso clínico esperado da doença, normalmente, a infecção de viária superior vai durar em torno de 3 a 5 dias, os principais sintomas mais intensos, sendo que pode durar até 10. E aí é fundamental o paciente entender essa evolução para não retornar desnecessariamente ao pronto-socorro. A tosse, ela pode persistir, e aí ela costuma persistir até em torno de 2 semanas. Se passar de 2 semanas, a gente pode pensar um pouco mais no coqueluche, no pertussis, mas já não vai ter terapêutica específica para o pertussis. E se passar de 3 semanas, a gente tem que lembrar da TB. Tá? Então, isso pode ser orientado para o paciente. Sobre o coqueluche, já não vai ter mais terapêutica, e a TB tem que fazer o diagnóstico para começar a tratar. Então, passando 3 meses, a gente tem que repensar em TB, mas tem pacientes que têm tosse pós síndrome gripal por meses, tá? Não tem remédio específico para tosse, que é um dos sintomas que mais incomoda o paciente, e é isso. Das coisas que tem alguma certa evidência de que pode ajudar seria a codeína, ou então pregabalina e gabapentina. Mas eu não recomendo que esses remédios sejam prescritos no PS. Talvez para o paciente que voltou em 3 semanas, 4 semanas, e que o raio-x está limpo, e que o nariz não é uma sinusite, não está com gotejamento, não tem rinorreia, nada disso, talvez a prescrição, talvez seja interessante essa prescrição, se o paciente tiver muito sintomático, mas acho que mais para encaminhar para pneumo e segmento eletivo aí, tá? E aí aqui eu trago novamente os sinais de alarme, que seriam alteração de sinal vital. Se a febre persistir por mais 5 dias, a gente vai pensar em complicações bacterianas, e aí a gente vai entrar basicamente na otite, no abscesso. Antes do abscesso, a gente pode ter uma infecção bacteriana, né? Uma faringoamidalite e a pneumonia. Então, a pneumonia vai ter expectoração purulenta, crepitações na ausculta, ou dispneia progressiva, a questão do abscesso, que é o que mais nos preocupa, a voz abafada, tresmo, salivação excessiva, e se tiver alteração em sinal vital, a gente tem que lembrar de que pode ser que os pacientes tenham sepse, pode ser que tenham síndrome respiratória aguda grave, e a gente também tem que, uma outra complicação bacteriana seria a rinocinusite, né, a sinusite aguda. O tratamento, que basicamente vai ser quando o paciente tem mais de 10 dias dos sintomas, né, ou quando teve aquele curso bifásico. O manejo sintomático desses pacientes. Então, a base do tratamento vai ser lavagem nasal com soro fisiológico, 0,9%, e aí pode ser em alto fluxo ou em alto volume. Alto fluxo, desculpa, alta pressão, ou alto fluxo ou alta pressão.
Em alto fluxo, vão ser aquelas garrafinhas gourmet que vocês vêm vendendo na farmácia. 100, 250 ml, vai quase uns 100 ml por lavagem. E em alta pressão é a seringa de 20 ml, um soro fisiológico. Se você faz isso, se você orienta o paciente faz isso de 4 em 4 horas ou menos, é um tratamento até para sinusite aguda bacteriana tão efetivo quanto um antibiótico. Então, você melhora muito a questão da congestão nasal, da rinorreia, o que vai diminuir muito a questão da tosse, que é aquela tosse irritativa por causa do gotejamento nasal, e aí você vai ter um controle muito melhor sintomático do paciente. E é um tratamento não inferior ao antibiótico se o paciente tiver uma sinusite aguda bacteriana, que muitas vezes pessoas ficam dando antibiótico, talvez não precise. Além disso, os tratamentos por sintoma. Então, o paciente tem febre, tem dor, de pirona. Se não for alérgico, né? Aí você troca para paracetamol. Mas de pirona para casa, a gente pode prescrever 1 grama de 6 em 6 horas. E dentro da unidade, eu costumo prescrever 2 gramas de pirona. Se o paciente procurou e ele quer realmente medicação na unidade, costumo prescrever 2 gramas de pirona intramuscular. A via preferindo sempre intramuscular, porque é muito mais segura do que endovenosa. Para a dipirona parenteral, ela faz efeito em torno de 30 minutos a 1 hora, tá? Então, não faz muita diferença, segundo o bula, segundo os estudos, se foi feito endovenoso ou intramuscular, o tempo de ação dela, tá? Outra coisa que pode ser feita são os anti-inflamatórios. Aqui eu deixei mais específico como anti-inflamatório, porque cada unidade tem um que tem ou outros que não tem. Então, no modelo a gente tinha um cetoprofeno que tem um tempo de ação até 30 minutos, independente também se é endovenoso ou intramuscular. Como o intramuscular demora o mesmo tempo para fazer efeito e é menos perigoso, eu normalmente também prescrevo intramuscular. Além do fato que onde vocês estiverem também é o cetoprofeno, não vai ser diluído em sorinho de 100 e ficar gotejando ali. O paciente só toma a agulhada e já pode ir para casa. Dependendo, às vezes, e aí algumas outras unidades vão ter outras medicações, eles têm que saber basicamente o que vai ter na sua unidade, qual anti-inflamatória. Na síndrome respiratória, na infecção de viária superior, tinha sido de início que anti-inflamatório poderia aumentar o risco se fosse uma infecção por COVID. Tanto o ibuprofeno quanto o diclofenaco já foram comprovados que não aumentam esse risco, mas os outros não foram estudados. Tá? Então, é uma coisa que você pode evitar de usar. Quando eu prescrevo o anti-inflamatório para casa, eu não prescrevo por mais do que não costumo prescrever mais por 3 dias. Por quê? Porque eles podem prejudicar a função renal, podem aumentar sangramento, tá? Mas se o paciente for cardiopata, usar esse, clopidogrel, e podem, tanto por disfunção plaquetária, quanto também podem fazer gastrite, né? E uma outra terapêutica adjuvante são os corticosteroides sistêmicos. Então, normalmente na unidade eu prescrevo 10 miligramas de dexametasona IM, e aí a dexametasona é bom que ela tenha uma meia-vida biológica no paciente, funcionando até em torno de 72 horas. Então, se a infecção, se os sintomas são mais relevantes nos primeiros 3 dias, a dexametasona está aí cobrindo basicamente esses primeiros 3 dias. E aí, quando eu faço dexametasona, normalmente eu mando corticoide para casa. Quando eu não quero fazer anti-inflamatório no paciente, às vezes eu mando o corticoide para casa por até 5 dias. Então, de 40 a 60 miligramas dá uma boa desinflamada no trato respiratório, normalmente as doses que os otorrinos passam. Só a questão do corticosteroide sistêmico, normalmente passa por prednisona, 40-60, tomar cuidado com os diabéticos, que costumam ter pioras importantes das glicemias em infecções,
e ainda mais quando a gente dá corticoide. Então, para casa é isso, as orientações foram, vamos para a próxima. A próxima é a jeca. O paciente normalmente refere náusea, vômito, dor abdominal e cólica. O paciente pode ter só náusea e pode ter só vômito. Não precisa ter os dois. Desculpa, nossa. Pode ter só diarreia e pode ter só vômito. Não precisa ter os dois associados por esse diagnóstico de jeca. E aí, normalmente também é viral, e aí pode vir, quando é viral, normalmente vem sintomas sistêmicos associados, como mialgia, cefaleia, febre, costuma ser baixa. Se a gente tiver febre elevada, acima de 38,5 ou mais de 6 evacuações diárias, a gente tem que pensar em infecção bacteriana e entrar com antibioterapia empírica. Também, se o paciente tiver maior que 70 anos ou tiver múltiplas comorbidades. Normalmente é uma infecção que dura em torno de autolimitado, dura em torno de 3 dias, principalmente a viral, e as bactérias podem durar até 7. Mas a gente não consegue diferenciar uma da outra pela duração. Uma viral pode durar mais, uma bactéria pode durar menos. Basicamente, o que a gente precisa fazer por esse paciente é orientar, que deve durar até 3 dias, entrar com um antibiótico, se está necessário um antibiótico, se ele bateu esses critérios, ou os sinais de disenteria clássicos, né, que tem o sangue nas fezes ou o muco nas fezes. E para os pacientes que tiverem exposição epidemiológica, viagem recente para região que teve cólera, basicamente. Cólera ou que vai ser todo paciente que você pensa que é subdesenvolvido, que é meio sujo. Então, assim, surge a questão de água, né? Então, sempre lembrar de perguntar a questão da exposição epidemiológica, a gente nunca sabe se o paciente viajou ou não. Perfeito. Esquigalose também é uma opção, porque é a do viajante. E aí a gente vai, basicamente, e o que a gente vai mandar para casa para o paciente? Basicamente, soro de hidratação oral, é o que a OMS coloca como padrão ouro, pelo menos um copo a cada evacuação, sendo que o paciente pode consumir mais que isso. Lembrar que os isotônicos comerciais não oferecem reposição eletrolítica adequada, mas para o paciente que não for policomórbido, que não tiver alguma tubulopatia, isso não vai ser muito problema. Pode se hidratar só com água, e se ele conseguir estiver comendo alguma coisa, o rim dele depois corre atrás e se reequilibra. Ondansetrona 8 miligramas vai ser o antiemético preferencial para o paciente, porque ele não tem efeito sedativo, diferentemente dos outros. Vai ser realmente a melhor medicação para você mandar para casa. E aí tem a forma tanto sublingual, e você pode fazer também na unidade, caso o paciente estiver com bastante sintomático de náusea e vômitos naquele momento. Além disso, o que eu faço para o paciente é mandar dipirona e escopolamina, e aí eu normalmente prescrevo separado, para ter dose máxima de dipirona e dose máxima de escopolamina, 1 grama, 10 miligramas. E loperamida ou racecadotrila, que é algo que eu vejo que pouca gente prescreve. São os antidiarreicos, os dois são comprovados, não tem muito efeito colateral, só é recomendado que, se o paciente tiver sinais de disenteria, que seja feito o antibiótico antes de ser feito o antidiarreico, tanto a loperamida quanto a racecadotrila. Loperamida é 2 miligramas, pode ser feito até 16 miligramas dia. Você recomenda que faça 4 miligramas de uma vez e depois 2 miligramas após cada evacuação. E a racecadotrila, 100 miligramas de 8 em 8. Ele só tem essa questão realmente de precisar fazer um antibiótico antes, caso tiver indicado o antibiótico. Se não tiver indicado o antibiótico, o paciente começa a fazer uso, muitas vezes no dia seguinte já está bem melhor e consegue trabalhar. Nesse paciente, no exame físico, que a gente precisa fazer vai ser examinar o abdômen, para ver se não tem peritonite, que vai ser uma indicação da gente fazer um exame de imagem.
ou se o paciente, e examinar a questão do grau de hidratação para ver se ele às vezes precisa hidratar na unidade. Quando o paciente, se o paciente não tiver, além de ser uma dificuldade para todo mundo, mas se o paciente não estiver chocado, estiver só desidratado, eu prefiro normalmente também prescrever o antiemético, caso tenha náuseas e vômitos, e aí pedir para o paciente se hidratar na unidade ou reavaliar. Porque ele não tolerar via oral, mesmo com o antiemético, aí vai ser um sinal de alarme para a gente. Caso ele tolere a via oral após o antiemético, aí é um paciente que a gente vai conseguir mandar para casa. Então, assim, o paciente veio, está desidratado, com bastante náusea, bastante vômito, a gente costuma botar ele no sorão lá, deixa fazer os sintomáticos e depois reavaliar. Mas aí a gente não testou a via oral do paciente. Então, às vezes o paciente vai para casa e depois retorna com ainda desidratado, vomitando os remédios que a gente fez, e a gente não testou. Então, se é um paciente que você está preocupado com o grau de hidratação dele, mas ele não está chocado, não está ruim, talvez faça sentido a gente primeiro fazer o antiemético e pedir para o paciente se hidratar na unidade mesmo para testar essa via oral. Lombalgia. O mais comum vai ser a dor mecânica, né, benigna, ou a idiopática, que a gente não sabe o que aconteceu. Então, normalmente ela piora com o movimento, melhora com o repouso, geralmente é autolimitado, tem um bom prognóstico. Lembrar que os sinais de alarme são febre, perda ponderal, trauma, uso de drogas endovenosas, sudorese noturna e alterações bacterianas. Qualquer coisa para a gente pensar em câncer, qualquer coisa para a gente pensar em discite, qualquer coisa para a gente pensar em compressão traumática. E aí eu preciso lembrar vocês de que a síndrome medular aguda, ou seja, a compressão da medula, é uma emergência médica. Então, se os sintomas estão, se o paciente tem fraquezas, tem alteração esfincteriana, se a gente pega ali um nível neurológico, isso aqui começou a menos de 3 dias de evolução, esse paciente precisa fazer uma ressonância imediata, que está ainda dentro da janela terapêutica crítica para intervenção na coluna, senão ele acaba perdendo mesmo. Então, é um dos poucos casos que o paciente de coluna vai para a neurocirurgia ou ortopedia, né, dependendo do local, mas que o paciente vai ter essa indicação de realmente fazer uma ressonância no pronto-socorro e ser abordado. Basicamente, o que a gente precisa examinar nos pacientes, então, são força em membros inferiores, basicamente a força. Se a gente suspeitar alguma coisa maior na história, a sensibilidade e reflexos profundos, faça sentido. O que a gente não pode nunca deixar de examinar nesses pacientes são a questão do exame vascular de membros inferiores, então os pulsos periféricos, para a gente descartar aneurisma, dissecção, oclusão arterial aguda. Esses pacientes podem vir podem vir para uma lombalgia que parece ser mecânica e, na verdade, é uma dissecção de aorta. Então, examinar os pulsos vai dar maior segurança para vocês. E o teste de Laseg ajuda também a gente a pensar em hérnia discal, com compressão articular, que é algo extremamente comum. E uma das causas principais da lombalgia no pronto-socorro. Então, meu paciente tem Laseg positivo, os pulsos estão bons, força no membro superior tranquilo, vem andando para o consultório tranquilamente. Tranquilo, só uma lombalgia, simples, sem sinal de alarme nenhum. A gente vai ser, normalmente, um paciente que procurou a gente para receber medicação na unidade. Muitas vezes a dor é recorrente, ou às vezes o paciente já, inclusive, acompanha com ortopedia, e ele procura a gente pedindo, normalmente, a dexametasona 10 miligramas IM, que ele já conhece, já fez efeito, já usou e já ajudou bastante, e ou outro corticoide similar. Então, para esse paciente, a prescrição vai ser de pirona, aí, novamente, 2 gramas intramuscular, o anti-inflamatório, em dose máxima que você tiver na unidade,
eu ir para casa de pirona, 1 grama de 6 em 6 horas, e um anti-inflamatório que você, o paciente, preferir. Normalmente pergunto o que o paciente mais usa. Anti-inflamatório, o que ele tem em casa para prescrever o mesmo, mas sempre em dose máxima. Então, assim, anti-inflamatório, nenhum deles é superior ao outro, tá? Por mais que todo mundo acha que o cetorolato seja melhor, que tal coisa seja melhor, quando ninguém nunca estudou, ou quando estudou, foi sempre equivalente, tá? Então, qualquer anti-inflamatório serve. E para esse paciente, muitas vezes é muito importante o relaxante muscular, em que eu normalmente prescrevo a ciclobenzaprina à noite. Ele tem que alertar sobre isso, nesse caso, prescrevendo relaxante muscular, tem que alertar sobre a sonolência do paciente. Uma coisa que vocês fazem, que se faz muito, é prescrever junto, né? Aqueles remédios, o remédio com nome comercial, são os 3, 4 medicações associadas. Mas normalmente é uma dose baixa de pirona, uma dose baixa de anti-inflamatório, e com o relaxante muscular, que pode ser, muitas vezes, carisoprodol, também muitas vezes não em dose máxima, e, é, e a cafeína para diminuir um pouco a sonolência, mas não ajuda tanto. Então, assim, eu sou advogado a sempre prescrever a dose máxima para resolver logo. E orientar o paciente, né? Esse paciente ele precisa ser reorientado, muitas vezes ele sabe disso, mas quase nunca faz. O acompanhamento com fisioterapia, o programa de fortalecimento e fortalecimento da musculatura vão ajudar muito a ele não recorrer dessa dor. Seguir com ortopedia também, tá? E aí chegamos nas cefaleias primárias. Thales, Oi? deixa eu só dar um recado pro pessoal aqui. Galera, a gente deixou fixado aqui no chat a lista de presença. Então, para todo mundo que trabalha com a Visio, vai lá e preenche antes de sair da aula, tá bom? Só porque a gente tem quase 90 pessoas aqui na aula e só 37 preencheram. Valeu, pode continuar. Beleza. Então, das cefaleias primárias. Então, os red flags da cefaleia, basicamente, é aquela cefaleia aquela mudança que mudou de padrão, aquela cefaleia associada à febre, o primeiro, a cefaleia sempre a gente vai ter que investigar, a mudança de padrão pode ser tanto mais intensa quanto o padrão diferente. Mesmo que o padrão for benigno da cefaleia, a gente vai ter que investigar. Então, assim, não tem os red flags, todo mundo já sabe, todo mundo tem uma batida. Basicamente, as primárias vão ser enxaqueca e cefaleia tensional. Então, a enxaqueca, fotofobia, fonofobia, cinesiofobia. A cinesiofobia é extremamente importante, o paciente não lembra, normalmente não sabe, a gente também pergunta muito pouco. E é o que tem mais valor preditivo positivo para ser uma crise de migrânia. Então, se você perguntar para o paciente, olha, quando você veio para cá, de carro, de ônibus, de moto, tanto faz. Quando você veio para cá, ou passar na rua, passou por lombada, pelo buraco, sempre tem buraco. A dor de cabeça piorou? Se a dor de cabeça piorou, se ela piora o movimento, isso é cinesiofobia. E isso aí aumenta muito a chance de ser realmente uma migrânia. Além disso, pode ter a presença de auras, pode ter pontos luminosos, parestesias, e aí já é mais específico da migrânia com aura, bem clássico. A aura, inclusive, é algo que pode imitar até um AVC. Às vezes o paciente tem vertigem, tontura, vai reclamar de outras coisas. Assim, o paciente começou com, por exemplo, o paciente começou agora com alteração visual, tontura, teve uma vertigem realmente, e aí logo isso passou e depois veio a enxaqueca clássica, a enxaqueca clássica. Isso aí pode ser uma enxaqueca basilar. Puta diagnóstico legal, quem vai seguir vai ser um neurologista, mas a gente não precisa se preocupar, tá? Então, se o paciente teve um sintoma neurológico antes da enxaqueca, sintoma até focal, a gente pode até pensar em AVC. Muitas vezes é um sintoma mais positivo. Então, a questão dos pontos luminosos, as parestesias, mas eventualmente pode até ser um sintoma negativo. Pode ser só a aura da enxaqueca. Se isso já passou e o paciente veio com a enxaqueca logo em seguida,
mais provavelmente vai ser uma enxaqueca, mas seria um paciente, se você pensou em AVC junto, seria um paciente para você discutir com a neuro, mas muitas vezes o diagnóstico vai ser só enxaqueca mesmo, tá? O tratamento da enxaqueca vai ser 2 gramas de dipirona IM e o AINE se tiver em dose máxima. E aqui o AINE é muito importante, porque ele realmente vai atuar na questão da dor. A metoclopramida, aí 10 miligramas, normalmente também faço só IM, que aí a gente diminui bastante o risco de síndrome piramidal, extrapiramidal, para controle de enjoo das náuseas, mas ela também atua na resolução da enxaqueca. Então, é muito importante junto com o anti-inflamatório. A dexametasona, ela vai estar indicada só no estado enxaquecoso. Então, os pacientes tiverem mais de 3 dias. Então, a dexametasona só vai entrar realmente para esses pacientes, mais de 3 dias de enxaqueca. Normalmente, eles procuram no primeiro, no segundo dia, então a gente não vai precisar fazer. Já a cefaleia tensional, normalmente é uma dor craniana, em peso, frequentemente associada a tensão muscular cervical e de trapézios. E aí, esse paciente, quando você faz na palpação, você sente até o trigger point. Para enxaqueca, esse paciente tem que melhorar em torno de 50% antes da gente liberar. Então, o paciente que às vezes vem com uma dor 8 em 10, 9 em 10, 10 em 10, ele precisa melhorar mais de 50% para a gente liberar ele para casa. Tá? Então, é um paciente que a gente vai atender, vai medicar e a gente vai precisar reavaliar. Ou muitas vezes o paciente já tem, não vem pela explicação, a gente já sabe o que está tendo, a gente fala que a dor é igual e tudo mais. E o paciente da cefaleia tensional só fala que é dor de cabeça, que é igual, que ele sempre teve e tudo mais. Caso o paciente da enxaqueca não tiver melhora, com esse primeiro step, que normalmente tem, a gente pode, então, fazer clorpromazina, 12,5 miligramas. A clorpromazina, o trabalho que ela foi validada, ela foi feita endovenosa. Mas a clorpromazina que a gente normalmente tem aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, pelo que eu entendi, na bula só fala de intramuscular. Aparentemente é o mesmo remédio. Mas como na bula só fala intramuscular, a enfermagem normalmente não faz. Então você pode escrever clorpromazina 12,5 IM ou 25, 12,5 ou 25 IM, que normalmente tem um bom controle da enxaqueca, se o paciente não respondeu inicialmente. O terceiro step é o bloqueio dos fenopalatinos. Se o paciente ainda não respondeu mais que 50%, normalmente esse aqui zera a enxaqueca mesmo. Então você vai pegar dois suaves, como o suave de Covid, e pega a lidocaína, 2% sem vaso. Normalmente eu coloco a lidocaína dentro de uma seringa e mergulho suaves na lidocaína. E aí você vai, você vai como se fosse pegar 2 suaves de Covid do paciente. Então vai enfiar, colocar na narina até o fundo. É extremamente incômodo, isso tem que ser avisado para o paciente. Você tem que tomar cuidado na aplicação só para a questão de pacientes com desvio de septo, né? Então, prestar atenção no que está fazendo, mas funciona. E resolve sempre, assim. Então, se chegar no terceiro step, o bloqueio do fenopalatino normalmente resolve. Para o paciente da cefaleia tensional, se não melhorou com o dipirona, inflamatório, então no relaxante muscular o paciente voltou, você pode considerar a infiltração no ponto gatilho, em trigger point. Então, você pode fazer com lidocaína, você sente ali, muitas vezes você consegue palpar, e aí você pode pegar com uma agulha, fazer realmente uma injeção intramuscular no trigger point de 1 mlzinho de lidocaína, normalmente resolve bastante e ajuda muito o paciente que já estava começando a ter mesmo ter um torcicolo. E aí é muito, 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 muito importante que vocês não façam opioides para cefaleias. Não importa qual cefaleia. Mas do pescoço para cima, opioide não. Tá? Nas cefaleias primárias, eles podem cronificar a dor e o paciente acaba desenvolvendo cefaleia crônica para o uso de medicação. Além do fato da questão do abuso de opioide e tudo mais. Então, assim, o paciente chegou para você, falando que você falei, pedindo opioide, o paciente muito provavelmente
tem adicção no opioide, e você está bem embasado em não fazer opioide para ele, tá? Do exame físico para esse paciente, basicamente, o que a gente vai precisar ver motricidade ocular extrínseca e sinais de irritação meníngea, tá? Acho que é o básico, porque basicamente a grande parte dos aneurismas vão estar ali muito próximos dos nervos cranianos, e, e, o, e a irritação meníngea também é assim, importante deixar registrado no prontuário, o paciente com cefaleia, que é seria um grande sinal de alarme. A litíase, já o paciente litíase renal, a gente normalmente sabe, né, que paciente é esse. Ele vai chegar com uma dor súbito, extremamente intensa, o caráter migratório, e é um paciente agitado, incapaz de encontrar uma posição de alívio, normalmente indo para cima e para baixo por conta da dor. A questão que eu queria trazer para o paciente com litíase renal é o uso anti-inflamatório. Eu falei de anti-inflamatório algo inteiro, mas esse daqui realmente ele é extremamente importante. Aqui o anti-inflamatório é superior ao opioide. O que acontece, ele vai inibir a formação de prostaglandina, e isso vai inibir toda a reação, o que causa dor no paciente. Como que eu faço? Normalmente, se no modelo que eu trabalhei por muito tempo, a gente tinha só cetoprofeno. Então, o cetoprofeno vai diluído em 100 ml de soro. Neste caso, depois que o enfermeiro pega, o enfermeiro técnico pega o acesso venoso, ainda vai ficar gotejando ali, gota a gota, uns 15 minutos de cetoprofeno. Dá uma infusão lenta. Como a IM também demora em torno de 30 minutos, assim como a endovenosa, eu prescrevia a IM porque ia logo. E aí fazia também associado 2 gramas de dipirona. Acho que no caso da litíase era mais isso que eu ia falar mesmo, esse do anti-inflamatório. Então, o paciente, se não melhorar com essas medicações, aí você pode passar para o opioide, para a escopolamina também. Normalmente a galera gosta de prescrever bastante buscopan composto, que é 2,5 de dipirona e 20 de escopolamina. Aí você pode passar para esse caso, mas o mais importante para esse paciente realmente vai ser o anti-inflamatório, tá? E aí, se não melhorar, pode passar para o opioide, e se não melhorar, tem que considerar chamar ouro para esse paciente ser abordado, tá? Aí você vai colocar como uma dor refratária. Gente, alguém tem alguma dúvida, angústia, receio? Eu demorei mais na infecção de viária superior, porque é exatamente isso que a gente mais vê no dia a dia, e nos outros foi mais no direto. Mas, Luciana, por favor. Olá, boa noite, doutor. Boa noite. Uma vez eu trabalhei numa emergência e o emergencista me deu uma dica na litíase renal, fazer de cara já 2 ampolas de cetoprofeno. Isso realmente ajuda? Olha, o anti-inflamatório em si ajuda muito, muito, muito. Mas como dose única, já fazer 200 miligramas de cetoprofeno, nunca vi. Normalmente, aí eu teria que ver qual que é a dose máxima única do cetoprofeno. Assim, do dipirona, 2,5 gramas. Cetoprofeno, de cabeça, para mim, era 100. Uhum. Eu não sei. Acho que 150, né? Acho que 150 o cetoprofeno tem. Acho que o cetoprofeno acho que pode ser feito até 150 uma vez. Não sei se 200. Tá. Vamos checar rapidinho. Não, Obrigada. então, eu sei que é a dose máxima do dia, mas tem as medicações, elas podem ser feitas também numa dose máxima por aplicação. Então, por exemplo, de dose máxima de 2,5. O Fernando comentou aqui no negócio. 2,5. E aí, na literatura, fala até 5 gramas no dia. Uhum. Eu ficava nessa dúvida, assim, que eu ficava
ai, será que 200 vai realmente, não vai prejudicar mais do que ajudar, né? Tá. Aqui eu não, do cetoprofeno, eu não achei específico falando a dose, mas Qual que é a dose máxima? não, pode ser feito até 200, sim, tá certo. No Canadá é liberado até 200 de uma vez. Ah, sim. Então Eu daria para lembro fazer que sim. É uma eu boa cheguei a fazer uma vez só. dica interessante. Eu cheguei Mas a fazer uma vez só e foi normalmente 100 bem, miligramas bem bom. resolve. Uma Oi? vez. Normalmente uma ampola só resolve. Mas pode ser Né? Ainda mais com 2 de dipirona, né? sim. Obrigada, viu? Tem o Valdomiro também querendo perguntar, Thales. Valdomiro. Valdomiro, pode falar. Não? Deixa eu ver se o chat. Se ele mandou alguma coisa no chat. Não. Por enquanto, não. E aí, pessoal, mais alguém tem alguma dúvida para tirar? Já está com 50 minutos de aula aí. Bom, então, se está tudo... Já aproveitaram? Agradeço a presença de todo mundo. Lembrando que dia 28 a gente tem uma aula sobre intubação, tá? Sequência rápida de intubação. E daqui um mês, tá? Então, em 15 dias, aula de intubação, e daqui um mês a gente vai ter uma aula sobre ventilação mecânica, tá? Então, vão ser 2 aulas aí em sequência que estão interligadas, tá bom? Então, a gente vai divulgar nos grupos, vai divulgar no Instagram também, vão acompanhando e a gente se vê daqui 2 semanas, tá bom? Thales, muito obrigado pela aula, excelente, obrigado por todos, obrigado pela presença de todo mundo, uma boa noite, pessoal. Acho que a Bruna acabou de levantar. Valeu, pessoal, obrigado, hein? Acho que é isso, então. Obrigado. Obrigado. Olha nas costas.